Quanto o Flávio ir para o segundo turno, vai. O Kassab falou que não acredita, né? Eu acho que tem gente do próprio campo dele que não acredita. Agora, o que mais me impressionou nessa história do Flávio, desde ontem, né? Ele foi no evento do BTG, xingou o Lula, fez piadinha com o Lula. É que saiu uma matéria hoje, estava lendo agora mais cedo, dizendo que, analisando a pesquisa Quest, e dizendo que os eleitores que não são nem Bolsonaro nem Lula vão votar em Flávio Bolsonaro. Eu acho assim muito louco isso, né? Como assim? Você é nem Bolsonaro nem Lula e você vai votar em Flávio Bolsonaro? Bom, o Flávio Bolsonaro é Bolsonaro. E agora estão querendo pintar o Flávio Bolsonaro como se não fosse o Bolsonaro. Olha que loucura! O Flávio Bolsonaro é Bolsonaro. E quem diz que não é Lula nem é Bolsonaro e vai votar no Flávio, eu acho que caiu a máscara, né? Não existe essa pessoa quem não é Lula nem Bolsonaro, na hora H, vai de Bolsonaro. Flávio, Jair Renan, qualquer um deles. Mas a pesquisa de ontem, ela traz um dado que é um dado que sempre, desde que o PT entrou na grande política, se repete, que 1/3 da população é lulista, 1/3 é anti-lulista, e aí, nesse caso, é Flávio Bolsonaro agora, e 1/3 se diz independente. Exato. Né? E esses votos, que eu acho que eles são... esse número é menor. Eu acho que, na verdade, a gente tem praticamente aí hoje uns 40% de lulistas, uns 35% de bolsonaristas e agregados, e sobra aí uns 20%, 25% desse campo que está em disputa. É esse campo que vai decidir a eleição, isso vai ter a ver com a economia. Agora, eu não vi essa história do Kassab dizendo que o Flávio não vai para o segundo turno, no cenário. Ele aposta na candidatura dele e tal, mas acho que nem ele acredita que o Ratinho consegue ter mais voto que o Flávio Bolsonaro, não. Eu vi uma entrevista dele falando isso, vou ver se eu acho aqui para te falar. E esse lance dos independentes, segundo a Quest, o Lula ainda ganha, diminuiu a diferença, né? Antes, eu peguei aqui os dados certinho, o Lula tinha 41% das intenções de votos nas pessoas que dizem que não são, né, nem lulista nem bolsonarista, e em agosto do ano passado eram 41% para o Lula e 19% para o Flávio. Em dezembro, era 37% para o Lula e 21% para o Flávio. Agora é 31% para o Lula e 26% para o Flávio, ou seja, diminuiu essa diferença, né? Agora essa distância é de 5 pontos. A questão é que assim, o Flávio Bolsonaro colou no Jair, né? Então, quem votaria no Jair Bolsonaro agora está votando no Flávio Bolsonaro. Essa migração dos votos é quase instantânea. A gente acompanha a política, sabia que isso ia acontecer. O Haddad falou, nunca vi isso na história. O Haddad foi exatamente isso. Ou ele acha que ele teve aquela quantidade de votos por causa dos belos olhos dele? Foi por causa do Lula. O Kassab já mudou de ideia, tá? Kassab já está dizendo, depois da pesquisa, que ele acha que Tarcísio é o melhor candidato, mas Flávio está levando a melhor. Então, isso já mudou, ele já tinha dado essa entrevista. Consolidou o candidato ao Flávio, e era isso que o Bolsonaro tinha. Exato, a jogada do Bolsonaro foi correta, né? Foi perfeito. E foi correta, e vou dizer mais, é mais fácil empinar a candidatura do Flávio do que a do Tarcísio. Né? É mais tem fácil. Tem o sobrenome, né? É o sobrenome, fácil. A pessoa... E assim, é aquela frase que o Lula falou na entrevista da semana passada, que nem Flamengo e... eu sou péssima de futebol, agora acho que ele Flamengo falou e Fluminense. Flamengo e Vasco. Quem é Flamengo é Flamengo, quem é Fluminense... As pessoas, quem votou no Bolsonaro vai votar no Flávio, não vai mudar de voto, não vai votar no Lula. Quem vota no Lula e não votou no Bolsonaro não vai mudar. Então, assim, o que está em disputa mesmo é essas pessoas que são nem um nem outro e que são menos, né? Um número menor de eleitores. Esses vão estar em disputa, que pode ter uma mudança aí de um vira-voto, mas
está consolidado e está polarizado, né? Já que a gente começou já a falar de pesquisa, tem um vídeo também do Lindbergh, onde ele fala esse cenário que essa pesquisa mostra, né? A consolidação do Flávio e, mais uma vez, não vai ter terceira via, né? Os candidatos lá, Caiado, Ratinho, Leite, Zema, não cola, né? Essa pesquisa é polarizado mesmo, né? Não tem. E aí, só para trazer aqui os dados, então, diminuiu a diferença a gente tinha, né, em agosto era o Lula com 48, Flávio 32, agora a gente chegou nesse número da pesquisa divulgada ontem, 43-38 no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, então aí 5 pontos de diferença. Isso significa, dos votos válidos, 53-47. Sinceramente, é a minha previsão para o segundo turno Lula e Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Lula ganha e ganha por pouco. Eu vou ficar feliz se ele ganhar por muito? Muito feliz. Agora, a gente vê que houve enrijeceram-se as posições. O cara olha para o governo Lula, pode ter o que tiver de bom, ele vai falar que está ruim. Pior governo da história, as pessoas falam. Tanto que o péssimo é muito alto. É muito alto. Então, é muito difícil você tirar alguém do péssimo para voto. O que você consegue é deslocar do regular. Né? O ruim e péssimo você esquece. Esse cara não vai votar em você nem a pau. E as rejeições são muito altas. Acho que o Lula ainda vai melhorar na eleição. A gente vai abrir um pouco mais, mas na hora que o voto for ali na boca da urna, vocês lembram que as pesquisas estavam muito mais favoráveis para o Lula do que o resultado da urna. E, em geral, tem sido assim no Brasil. A direita melhora seus resultados na hora do voto. O que era um fenômeno que acontecia com a esquerda na década de 90, começo do ano 2000, e que acabou. Agora tem sido, nas últimas eleições, ao contrário. As surpresas vêm da direita, né? Como o astronauta aqui em São Paulo, que teve voto. O Tarcísio mesmo, que deu uma passada no Haddad grande, o Haddad estava na frente. Tem, por exemplo, vou dar o exemplo de Araraquara, cidade pequena. Nas pesquisas anteriores, a candidata dele era com 10%. E deu 5%, 6% na frente para o bolsonarista. Não é um cara, um médico bolsonarista, anti-vacina, que fazia manifestação contra a vacina na cidade, velho. Ganhou a eleição. A Dilma, você lembrou ontem que não se elegeu e estava com, né, todo mundo... A Dilma, senadora em Minas Gerais. Exato. Nossa, essa eleição será duríssima. Vai ser um sufoco, já se preparem, né? O próprio Lula falou que vai ser uma guerra, né? Mas eu só queria comentar aqui que antes das pesquisas, a frase do Kassab era a seguinte, ó. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que uma candidatura de centro-direita, capitaneada pelo seu partido, possui maior eficácia eleitoral contra o presidente Lula do que um nome identificado com a direita mais radical, como o do senador Flávio Bolsonaro. Então, ele tinha menosprezado o Flávio, e aí, após a pesquisa de ontem, ele já mudou totalmente de ideia e já está dizendo o que ele está querendo dizer aí, Sinara, é que essa candidatura, se fosse para o segundo turno, teria mais chance de derrotar o Lula. O que é verdade. É verdade. Só que é o seguinte, não é assim que funciona na política. Se fosse para o segundo turno, o Ciro sempre fala isso. Se eu fosse para o segundo turno, mas não vai, né, velho? Tem que ter voto para ir. Esses caras não vão ter voto para ir para o segundo turno. Não é nessa eleição. Porque se eu também fosse para o segundo turno, eu podia derrotar o Flávio Bolsonaro. Mas eu preciso ir para o segundo turno. Né? Agora, vamos tentar... Por que isso acontece, Ruvais? Falou que chega no final... São fenômeno das fake news, e aqui esse ano ainda tem muita coisa que para se preocupar, porque a gente está vendo aí os vídeos, os conteúdos sendo feitos com inteligência artificial, e que, assim, para alguém mais, né, avisado ali, já vê, isso é mentira, isso é inteligência artificial, mas para quem
pega alguém ali que se informa pela rede social, que é a maioria, segundo aqui a pesquisa, a maioria das pessoas estão se informando por redes sociais sobre política. A maioria, 38% se informa em redes sociais, 35% TV, e aí o restante, 11% sites, blogs, e aí quando você vê jovens, 48% se informam nas redes sociais. Olha só. E idosos? Idosos ainda TV ganha, mas já depois de TV é rede social. 60 anos ou mais, 40% TV, depois rede social. Então, detalhe, Idri, que acho que é importante, é que o eleitorado do Lula, na maioria, é mais idoso, atualmente mudou, né? Antes era mais jovem, agora, hoje, nós estamos ficando velho, eu, Sinara, a geração 65, 66, 67, 68, já estamos entrando nessa faixa quase de 60 ou mais. As pessoas que construíram, ajudaram nessa construção desse projeto político do campo progressista atual estão nessa faixa. E os mais pobres, eles se informam mais por TV. Então, quando a TV entrar também no jogo político, quando tiver a possibilidade do Lula, por exemplo, o governo se defender na TV e mostrar o que fez, talvez você ganhe aí uma atração para impulsionar a candidatura do Lula, porque, por enquanto, a disputa só está no território onde eles são mais fortes, né? Onde eles têm mais capacidade de mobilização, que é uma tragédia, né? Vamos ver Está cheio de bolsovéios também, está dizendo a Ozzy aqui, é verdade. Bolsovéios. Vamos ver o vídeo do Lindbergh, onde ele chama a atenção aí para essa pesquisa que não vai ter terceira via. Mais uma vez, né, uma eleição entre o fascismo e a democracia, né? Porque o que é o Flávio Bolsonaro? É a volta de tudo que é o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é o pai, né? E outra, indulto, né? Anistia no dia seguinte, né? Vamos ver o que diz o Lindbergh sobre a Quest. Pesquisa Quest. Eu tenho uma leitura que quero fazer aqui para vocês. Primeiro, o Lula ganha em todos os cenários do primeiro turno. 7 cenários. Em todos os cenários do segundo turno. Eu estou convencido, pessoal, ninguém tira essa reeleição do Lula. Porque a vida do povo está melhorando. Nós estamos com o menor desemprego da história. É a maior renda da história. A menor inflação em 4 anos desde o Plano Real. Vai bater agora, está batendo. O desconto, a isenção do imposto de renda, que significa aumento da renda do povo. Nós vamos bater firme na tese do fim da escala 6x1. Mas qual é a minha leitura? A primeira leitura é que não há espaço para um nome alternativo. O nome do Flávio Bolsonaro se consolidou. Se você pergunta para mim se é ruim o nome do Flávio Bolsonaro se consolidar, eu vou dizer que não. Claro que não é. Porque a gente tem os resultados do governo. E para nós, é uma beleza a gente fazer uma disputa com o legado bolsonarista. Nós vamos em frente nesse processo todo. Mas veja, não há espaço para crescimento de um outro nome. Essa pesquisa mostra. Tudo está ocupado no nosso campo pelo Lula e pelo outro pela família Bolsonaro. O Ratinho vai perceber, o PSD vai perceber que não tem caminho para o crescimento de uma outra candidatura. Aí é onde eu acho que a gente vai ter uma disputa grande no campo da direita sobre a candidatura. Porque a minha previsão é que até o dia 3 ou 4 de abril, quando acaba a desincompatibilização de governadores, olha, vão tentar alvejar e implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro. Eles vão fazer uma última tentativa. A turma do Tarcísio, a turma da Faria Lima, eles vão fazer uma última tentativa. Ao perceber que não há um espaço para crescimento de um outro nome, eles vão tentar implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro. Nós vamos assistir tudo isso de camarote, porque para nós interessa falar do que o governo Lula está fazendo, das melhorias na vida do povo. Eu sigo confiante, pessoal, que nós vamos caminhar em direção ao tetra, a reeleição do maior presidente que esse país já teve.
Vocês acham que isso pode acontecer, tentarem, né, implodir aí a candidatura do Flávio? Eu acho que o Lindbergh veio com a vacina, sabe? Primeiro, dentro do campo lulista, qual que é a análise? É melhor disputar com o Flávio Bolsonaro do que com o Tarcísio. O Tarcísio comeria um eleitor de centro que o Flávio não come. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o Flávio mobiliza mais do que o Tarcísio. Eu acho que ele vem com o sobrenome, vem com a história do Bolsonaro, não vai ser fácil. Mas essa é a análise. Dentro dessa análise, o que os deputados estão falando aí na boca pequena, que o Lindbergh meio que deixou claro agora. Nós estamos torcendo para que seja o Tarcísio, seja o Flávio. Nós queremos o Flávio. Então, até abril, a gente não vai falar nada do Flávio. A gente não vai bater no Flávio para não implodir a candidatura do Flávio. Aí que a vacina é qual? Ele está dizendo o seguinte, eles vão fazer isso. Eles vão implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro. O Tarcísio, o Ratinho e tal, e a Faria Lima, porque não quer perder para o Lula. Então, me parece que é isso que o Lindbergh, de maneira cifrada, disse nesse seu vídeo.